Amados, eu estava hoje ministrando uma breve palavra para a equipe de liderança que nós estamos gerando aqui para os jovens. E uma das coisas que eu tenho sentido muito nesses últimos dias é uma certa, não me entenda mal, é uma certa indignação. Porque eu me vi pensando muito forte nessa ideia de que nós temos uma vida curta sobre a terra, sim ou não? No máximo 80, 90 anos, para quem conseguir chegar, glória a Deus. Mas é pouco tempo. E como filhos de Deus, nós não podemos nos conformar que o nosso período aqui na terra é para viver uma vida rasa, viver uma vida natural. Porque veja bem, se nós somos filhos de Deus, o mínimo que eu espero viver na minha vida é a manifestação dos céus aqui na terra. É viver o sobrenatural. Nós não podemos nos contentar com uma vida natural, uma vida rasa. Nós precisamos buscar sempre o profundo em Deus, sempre o sobrenatural. Sabe? Quantos aqui são salvos em Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu te falar, a salvação por si só já é sobrenatural. A salvação é um milagre maravilhoso de Deus à disposição de todos nós. Só que por muito tempo, eu não estou acostumado a pregar, deu ruim na voz. Fiquei até emocionado. É muito tempo parado, né, irmão? É igual o jogador, quando fica muito tempo parado, ele volta com calma, né? Veja bem, a salvação por si só já é sobrenatural. E ela nos alcança. Por muito tempo a igreja desenvolveu uma ideia errada acerca da salvação, tratando a salvação de Deus como um evento para o futuro, tratando a salvação de Deus como se fosse algo após a morte. Quantos aprenderam isso? Acho que a grande maioria aprendeu que a salvação é para quando você morrer. E depois que você morre, você é salvo. Mas não. A salvação, ela é só o começo da jornada com Jesus. Você é salvo e a salvação é como se fosse uma porta que te dá acesso para viver as grandiosidades do reino de Deus. A salvação não é o final, é só o começo. É o start, é o pontapé inicial da sua vida, da sua jornada com Jesus. E a salvação, ela já é incrível, ela foge da nossa compreensão, o nosso entendimento, ele não consegue compreender. E mesmo a gente não entendendo a salvação, a gente não pode negar o fato de que incontáveis vidas já foram transformadas por conta de terem sido salvos por Jesus. Amém? Eu creio que muitos estão aqui sentados e já podem testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida a partir do momento que você foi salvo, a partir do momento que você entrou por essa porta. Só que, gente, é só o começo. Mas o começo já é sobrenatural. Então nós temos que viver uma vida onde constantemente nós buscamos nos aprofundar em Deus, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa vida cristã. Mas tudo começa com a salvação, que veja bem, é sobrenatural. É sobrenatural. Agora eu te pergunto, se a vida cristã já começa com o sobrenatural, pela lógica, nós temos que continuar vivendo de um modo sobrenatural. Amém? Se começa sobrenatural, eu tenho que continuar vivendo a minha vida de um modo sobrenatural. E quando eu digo sobrenatural, é sobrenatural mesmo, gente. É você viver o inédito, é você viver coisas que a explicação não, sabe, a explicação humana não encontra. Eu estava conversando hoje com a minha esposa. Amor, eu vou pregar sobre o sobrenatural. E
Diferente de um monte de pastor modinha que tem por aí, eu gosto de pregar aquilo que é uma verdade na minha vida. Então eu falei assim, será que eu vivo o sobrenatural? E quando eu digo sobrenatural, não estou falando dos milagres em si, das profecias, das libertações. Eu estou falando do meu dia a dia de verdade, para saber se eu vivo um estilo de vida sobrenatural. E, sim, eu vivo um estilo de vida sobrenatural, onde eu vejo a manifestação sobrenatural de Deus nos mínimos detalhes. Desde um estacionamento improvável na rua, até uma pizza que chega na minha casa sem eu ter pedido, coisas sobrenaturais acontecem, porque eu decidi viver o sobrenatural com Deus. Porque uma vez que eu fui salvo, e a salvação é sobrenatural, então não faz sentido que eu continue a minha vida cristã sem viver o sobrenatural, eu preciso dar continuidade. Sobrenatural é aquilo que foge do que é natural, amém? E Deus quer que você viva isso, amém, queridos? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos o Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Diga amém. Verso 5, disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua... Meu Deus, vocês estão comigo? Importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Umas palavrinhas bem, né? Tudo que estiver disponível, amém? Olha só, verso 9: E eu vos digo a vós: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, nós exaltamos o teu nome e nós glorificamos a tua palavra. Nós queremos abrir a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para receber a tua palavra, e que essa tua palavra venha gerar transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, que toda mente seja levada cativa a Cristo nessa hora. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, viver uma vida sobrenatural não é de qualquer jeito, sabe? O sobrenatural, ele se torna real na sua vida, não porque você vem simplesmente num culto de sábado à noite. Todo homem, toda mulher, todo jovem que vive uma vida sobrenatural, a vida dessa pessoa está consequentemente acompanhada de algumas atitudes, alguns comportamentos que são necessários para todo aquele que quer viver uma vida sobrenatural. Eu quero compartilhar de algumas ações, alguns atos que você precisa ter, a fim de que você viva uma vida sobrenatural em nome de Jesus, amém? O primeiro
ponto que eu quero analisar com você, para que você possa viver uma vida sobrenatural, é necessário uma coisa: você precisa investir no seu secreto. Amém? Você precisa investir no seu secreto. Primeiro passo. O texto que a gente leu, logo ali no início, versículo 1 do capítulo 11, diz assim: e aconteceu que estando ele quem? Jesus. Estando Jesus a orar num certo lugar. Jesus orava, amém? Só que Jesus era Deus encarnado na terra. Está me ouvindo? Jesus, que deixou toda a sua glória, despiu-se de toda a sua plenitude, desceu na terra, assumiu forma de homem, no entanto, era Deus encarnado. E o Deus encarnado que pisou nessa terra e caminhou entre as pessoas, ele tinha uma vida de oração. Você vai ver a Bíblia pelo menos por 20 vezes nos mostrando momentos em que Jesus está orando na sua vida terrena. E a Bíblia, ela não traz todas as informações. Tanto é que tem um escritor que diz: se eu fosse escrever todos os milagres de Jesus, toda a história de Jesus, não teriam livros no mundo que suportassem, porque muitas coisas aconteceram. A Bíblia fala de 20, mas Jesus orava constantemente. Jesus tinha uma vida de oração. Isso explica o porquê que Jesus vivia uma vida sobrenatural. Você está me entendendo? Jesus vivia uma vida sobrenatural, porque ele orava constantemente. Oração para Jesus não era um negócio que dava para negociar. Não, hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu não vou orar porque eu vou assistir essa série. Hoje eu não vou orar porque, sei lá, vou ler esse livro aqui. Jesus não negociava a oração. Oração era algo muito sério para Jesus. Amém, queridos? Todo aquele que deseja viver o sobrenatural, obrigatoriamente ele vai ter que ter uma vida de oração. Amém? Sobre o secreto eu quero falar de algumas coisas. Olha só. Mateus 6:6, um texto muito conhecido. Mateus 6:6. Diz assim, sobre oração: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus não está dizendo assim, se você orar, entra no teu aposento, fecha a porta. Ele está dizendo quando, por quê? Porque você vai orar. Então quando você for orar, você entra no seu aposento, você fecha a sua porta, ora em secreto ao teu pai que te vê no secreto e publicamente ele te recompensa. Oração é uma parada que a gente não pode negociar. Eu preciso que você entenda, para que nesse ano de 2024, a oração para você não seja uma coisa que você fala, não seja uma coisa que você escuta, uma coisa que você lê, mas que você não vive. Nós precisamos voltar para a essência, e a essência grita, nos chama para o secreto. Eu não sei se você lembra, o profeta Daniel, ele viveu um momento da história onde um certo rei elaborou um decreto dizendo que todo aquele que orasse a qualquer deus seria morto, seria lançado numa cova repleta de leões. E deixa eu te falar, os leões, propositalmente, eles eram mantidos em uma dieta escassa, porque eles tinham que ter fome, eles precisavam estar ferozes, para que quem caísse dentro de uma cova como aquelas, morreria, seria destroçado pelos leões. E você sabe, mesmo com esse decreto de morte, Daniel, a Bíblia fala que ele tinha o hábito, olha só que linda a vida de Daniel, cara. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia a Deus. 3 vezes ao dia ele orava. E aí de repente chega esse decreto, quem orar a qualquer Deus, vai morrer. Tinha um decreto de morte. E muitos já sabem a história. O que aconteceu? Ele orou. Caguetaram ele. Jogaram ele na cova de leões. Ele morreu?
não morreu. Olha só, Daniel nos ensina com a sua vida que ficar na cova dos leões é menos perigoso do que passar um dia sem orar. Olha isso. Ficar na cova dos leões é menos perigoso do que passar um dia sem orar. Isso é tão sério. Eu quero te perguntar uma coisa: existe possibilidade de você estar vivo sem respirar? Você consegue viver se você não respirar? Consegue? Alguém consegue? Você é um meta-humano, você é um especial. Não tem como, cara. Da mesma forma, não tem como dizer que é cristão e não ora. Não tem como ter vida cristã sem oração. Assim como você precisa do ar nos seus pulmões para sobreviver, você precisa de oração para o seu espírito se manter conectado com o Pai. É inegociável. Sobre o secreto, vamos lá. Nós temos ali Mateus 6 nos dizendo que existe uma forma, existe um lugar, sabe? O coletivo é bom, só que ele não pode invalidar o secreto. O que é secreto? Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que têm já um tempo de igreja e tem pessoas que talvez sejam novas. Então eu preciso falar muitas das vezes do básico. O secreto é você ficar sozinho com Deus. O secreto é você se desvincular das pessoas, esquecer do que está acontecendo ao seu redor e ficar um tempo a sós com Deus. E ali você abrir o seu coração, você falar com Deus, falar das coisas que você sente, falar dos seus medos, falar daquilo que você precisa. É nesse lugar secreto que você faz isso. E o mais interessante é que quando nós lemos Mateus 6,6, Jesus diz: quando orares, entra no teu aposento, ok? Aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Então, essa palavra aposento, no grego, eu tenho que vir com essas coisas, porque eu sou professor também, então é normal que eu venha com umas esquisitices de vez em quando, de grego, de aramaico, de hebraico, mas é importante. O texto no original nos traz uma revelação muito profunda. A palavra para esse lugar é uma palavra que traz uma ideia de uma espécie de armazém. É também utilizada como quarto, né, de um ambiente interno, mas é também utilizada para armazém, um lugar que você deposita as coisas e consequentemente você retira de lá. A palavra é tameion. Tameion traz esse entendimento de armazenar. Tanto é que existe uma espécie de roedores que se chama tâmia, que é um bichinho que ele guarda comida, ele armazena comida para comer no inverno. Então essa palavra ela sempre vai trazer essa ideia de armazenamento, de armazém. O lugar de oração é o lugar, é o depósito onde você vai e você acessa tudo aquilo que você precisa. A oração, o lugar secreto, é o lugar que você acessa quando você precisa de uma palavra de fé. Deus fala ao seu coração. A galera pensa que tem que sempre ter um profeta falando assim, te diz o Senhor, no teu secreto, experimenta abrir a tua Bíblia e você vai ver as letras saltando diante dos seus olhos, que é o Espírito Santo falando com você e te dando palavras, te nutrindo de fé, te dando ousadia e esperança. Os dons que a gente incentiva você a buscar, sabe onde é que você pega? Lá no depósito, lá no lugar secreto. Lá você pega o dom de curar, o dom de hospitalidade, o dom de profetizar. É lá na oração que você acessa o dom de libertação. É lá que você acessa tudo aquilo que está em Deus. É nesse lugar secreto, no lugar da oração. Está tudo armazenado lá, tudo que você precisa. É lá no lugar da oração que você vai achar. Ah, pastor, eu quero fluir num dom. Vai lá. Busca nesse lugar, nesse armazém. Deus colocou, está lá para você. Você só tem que buscar. Amém?
É que essa nova geração tá mal acostumada, mal ensinada. Eles acham que é chegar aqui na frente do pastor, o pastor falar, receba a inteligência, e o cara vai ficar inteligente. Né? Às vezes acontece, num direcionamento muito específico, acontece de o pastor orar e a pessoa ter visões e despertar para um dom, ser ativada, é normal. Pode acontecer, mas não invalida o secreto. Amém? O dom de curas, com 16 anos de idade, eu consegui lá no secreto. Eu quero, Senhor, está aí, está aqui, peguei, com 16 anos. Amém? O secreto. Tem tudo que você precisa. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui, todo santo dia, sai para comer numa churrascaria? Ok. Churrascaria é uma coisa que a gente faz de vez em quando, né? Aquela churrascaria boa, aquela carne boa. De vez em quando a gente vai, né? E a carne a gente sabe, como dizia os antigos, é um alimento com substância, né? É pesado. Mas normalmente você se alimenta em casa, ainda que você não vá todo dia na churrascaria, mas você se alimenta em casa, sim ou não? Aquele arroz com feijão, um ovinho, um bife, uma batata frita, uma macarronada, um pãozinho com presunto de queijo na chapa, né? Você não depende de se alimentar só numa churrascaria, certo? Você se alimenta também no seu dia a dia, na sua casa, ok? A igreja é como se fosse a churrascaria, que você vem e recebe aquele churrasco, aquela picanha, aquela pá. E o secreto é o alimento diário que você não pode ignorar. Se você for depender de comer uma vez na semana, você não vai ficar mal, desnutrido, todo fraco. Sim ou não? O cara que não ora, mano, espiritualmente ele é assim também, todo raquítico, assim, todo... É sério? Amém? Vamos lá. E a oração... Meu Deus, o que me aconteceu? Eu tenho que... Deixa eu tomar minha água, gente. Somos família, amém? Vai dar certo, eu vou conseguir terminar, em nome de Jesus. A oração, ela tem um conteúdo. Amém? Jesus ensinou que a oração, ela possui um conteúdo. Vamos ler? Amém? Vamos voltar lá para Lucas 11. O pastor está lendo muito a Bíblia. Vou pregar o que aqui? Lucas 11, 2. Aí Jesus diz assim, ó: quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? A oração, ela consegue tocar toda a nossa vida. A oração, segundo o que a gente aprendeu aqui com Jesus, ela atende a nossa necessidade do presente, ela atende os pecados do passado e ela nos livra das tentações futuras. Então ela toca o teu presente, teu passado e teu futuro. Sobre a necessidade diária, ele diz assim: nos dê hoje o pão de cada dia, o pão cotidiano. É direito seu buscar essa provisão, esse pão diário que Deus tem para a sua vida. E esse pão, não estou falando só de alimento, obviamente, buscar o alimento, o pão sobre a sua mesa, mas esse pão diário é a provisão que atende o teu corpo físico e o teu corpo espiritual, amém? Todos os dias, e o detalhe, o pão nosso, ou seja, esse pão é meu, eu tenho direito a esse pão, então você tem direito de chegar diante de Deus em oração e dizer: Senhor, me dá o meu pão diário, me dá a provisão que eu preciso para o meu espírito, a provisão que eu preciso para o meu corpo, aquilo que já é meu, que me pertence. Só que tem muita gente que se vale disso para
para ignorar essa provisão diária e achar que Deus é responsável por atender as intenções gananciosas que o ser humano cria e cultiva no seu coração. Ele não está mandando você buscar a ganância, como muitos querem Jesus como uma moeda de troca. Ele está pedindo para você buscar o pão diário, a provisão de cada dia, e construir a sua história com Deus. Tem muita gente, eu estou falando isso porque tem muita gente que se frustra, principalmente os jovens, por acharem que a igreja, que Jesus é uma varinha mágica, que você vai chegar na igreja, vai dar um dízimo, vai fazer uma oferta, o pastor vai fazer uma oração e a sua vida, nossa, aí não acontece esse nossa, aí o cara fica frustrado, porque ele não queria o pão diário, ele queria que Jesus atendesse uma ganância, um desejo exagerado do seu coração. Amém? Vai com calma, filho. Aquilo que é seu. Amém? É o de cada dia, um dia de cada vez. Amém? Pecado passado, né? Atende à necessidade presente e atende também o pecado passado. Nós devemos, na oração, pedir perdão por tudo aquilo que fizemos de errado. Amém? Nós precisamos entender que pecado esquecido não é pecado perdoado. O pecado perdoado é o pecado confessado. Por isso que Jesus ensina você na sua oração, pedir o pão de cada dia, mas Ele também ensina você a pedir perdão pelos pecados que foram praticados. Você está comigo, querido? Amém? Presente, passado. E também fala do futuro. Na oração, Jesus nos ensina a pedir livramento das tentações. Você não tem noção do quanto o que eu estou falando para você é sério. Experimenta. Começa a orar dessa forma. Busca o pão diário, pede perdão pelas coisas do passado, pelos erros diários, e ora falando assim: Senhor, me livra de todo mal, me livra das tentações, me livra das ciladas do diabo. Você vai perceber que no seu dia a dia, aquilo que antes era um motivo de você cair, você já consegue resistir, porque a oração que você fez está tocando a sua vida. Isso é muito sério. Não é por um acaso que Jesus ensinou essa oração. Ah não, pastor, eu vivo caindo, eu vivo pecando. Tu não está orando, vaso, muito menos tu está pedindo que Deus te livre das tentações, te livre das ciladas. Aí tu cai mesmo. Parece o Neymar jogando bola, só cai. Experimenta fazer isso. Não, eu vou orar, pastor, não, eu vou pedir para Deus me livrar de todo o mal e das tentações. Tu vai ver que tu vai receber um vigor de Deus, uma força para resistir o diabo, cara. A Bíblia diz que não vem tentação senão sobre-humana, uma tentação que você não suporte. A Bíblia diz que com a tentação Deus vem e já dá também para você o escape. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, eu esperava vocês mais animados para um dia como este. Glória a Deus. Outra atitude: persevera nas suas orações. Qual é a primeira? Investe no secreto. Amém? Alguém que vive o sobrenatural, investe no secreto. Outro, persevera nas suas orações. Lucas 11, vamos lá no versículo 9. Jesus disse assim: e eu vos digo, a vós, pedi e dar-se-vos-á. Olha só, Jesus falando, pedi, ou seja, peçam e vocês receberão. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, qualquer que busca acha, e a quem bate se abre. Se você parar para analisar, todas essas palavras, elas estão no tempo verbal presente contínuo. Porque Jesus está falando de algo que você deve fazer constantemente. Não é você bater, bati, agora eu vou. Não, é você bater e você continuar batendo. Batei, continuem batendo. Peçam, continuem pedindo. Busquem, continuem buscando. Jesus está falando de
perseverança. Esse texto nos traz essa ideia, esse entendimento de perseverar, de continuar fazendo. Ah, não, eu vou orar hoje, pastor Dan, amanhã eu não oro. Está errado, ore hoje, ore amanhã. Continue perseverando na sua oração, e assim você vai ver que o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você vai ver que nesse mesmo texto que a gente leu lá no início, fala de um homem que estava na sua casa e no meio da noite aparece um visitante. Só que esse visitante veio de forma inesperada e aquele homem não tinha pão para receber, para atender, para recepcionar o viajante. E aí esse homem sai no meio da noite e ele vai até a casa do seu amigo. E lá ele começa a bater na porta. Ô amigo, me dá 3 pães aí. Achando que a casa do cara era padaria, mas enfim, ele foi lá. Oh, me dá 3 pães aí. Aí diz ali a Bíblia que o cara lá, deitado na cama, falou: ô amigo, não. Ah, porque já é tarde. Além do mais, eu estou deitado com os meus filhos aqui na cama, então negativo. Mas você vai ver que a Bíblia está falando ali de perseverança. O cara continuou batendo. Aí a Bíblia diz assim: ainda que o homem não se levante pela amizade, todavia, por conta da importunação, aquele homem vai se levantar e não somente os pães. Ó, meu filho, vai, pega tudo que você quer aí. Assim é Deus, mano. Quando você começa a orar, é você bater na porta do Pai. Você está lá batendo todo dia, todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora que Ele vai abrir a porta e vai entregar aquilo que você está buscando. Continue buscando, continue perseverando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava com saudade de pregar, meu Deus. Glória a Deus. Então, para a gente ir para o próximo, em outras palavras, o que eu falei é o mesmo que não deixe para buscar Deus somente quando você precisar de pão. Amém? Quando bater aquela necessidade no meio da noite. Ai, pastor, aquele traste terminou comigo, agora meu coração está partido, eu vou buscar a Deus. Não busca a Deus somente nessas horas. Busca quando está tudo bem também. Busca todo dia. Amém? Amém? O tempo todo, fica batendo na porta lá, perturba mesmo. Amém? Vamos lá. Outro, alguém que vive o sobrenatural, confia no cuidado do Pai. Lucas 11:11 diz: e qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Olha só que lindo isso. Jesus está dizendo que os homens da terra, mesmo sendo maus, conseguem fazer coisas boas pelos filhos. Imagina o teu pai. Não, e Jesus está terminando com essa palavra: Pai. Deus é teu Pai. Deus não é um sujeito barbudo sentado num trono com como é que chama? Cetro, babando de raiva, vou destruir a humanidade. Não, cara. Esse é o Deus que a religião pintou. O teu Deus é também o teu Pai, que te ama. E a Bíblia está dizendo que se os pais maus da terra, mesmo assim fazem boas coisas para os filhos, imagina o teu Pai Celestial. Pai, Ele é capaz de mover o mundo todo, os céus e terra, o mundo espiritual, para abençoar você, porque Ele é o seu Pai, e Ele te ama. Amém? Ele não é aquele Deus da religião. Ele é seu Pai. Deus é amor. Amém? Quarto e último, a banda pode subir, por gentileza. A pastora Isa ama quando eu chamo a banda, porque dela sabe que está acabando. É, gente, eu sofro. Vamos recapitular. Ei, o Jovem Gafanhoto é de qual filme? Jovem Gafanhoto? Kung Fu Panda? Amém. Vamos recapitular, meus jovens. Alguém que vive o sobrenatural, ele é alguém que investe no... Boa, que legal. Ele também persevera nas suas... Uau. Ele também confia no cuidado do Pai.
e ele busca a manifestação do Espírito Santo. No último versículo desse texto que a gente leu, no 13, diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo, o bem mais precioso que você pode ter. O Espírito Santo. Você está entendendo que é uma garantia? Que a Bíblia está te dando uma garantia? Que se você pedir, Ele vai te dar? O Espírito Santo, a presença dEle habitando dentro de você. Pedir, como eu disse, eu tenho as minhas neuras de professor, lá no grego, é aiteo, não é ateu. Aiteo. Amém? Por isso que eu gosto de recorrer às palavras, porque no português está pedir. Pedir o Espírito Santo. Aiteu é mais profundo, mano. É suplicar, é clamar, é desejar. Todos aqueles que desejarem, que suplicarem, que, depositarem aquele desejo intenso pelo Espírito Santo, estes receberão. É você querer de fato, desejar de fato. Amém? A gente terminar, e agora eu prometo, em nome de Jesus, pastora. Atos 1:8, vamos ler. Atos 1:8, é verdade, galerinha, está terminando. Atos 1:8. Atos 1:8. Deus vai falar com a gente aqui agora. Ai, pastor Dan, eu já sei o que fala. Tem um sabidão, né? Ai, pastor Dan, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Tá, mas tem gente que não sabe, a gente precisa ler junto. 1:8. Mas recebereis o quê? Vai, confia. Desse jeito. Recebereis o quê? Nossa. Tá, virtude é legal também, mas a palavra é poder. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Cara, essa palavra, prometo que é a última do grego, tá? Essa palavra receber é a palavra lambano. É sério. Só que, porque se você fala receber, o que você entende? Pastora, me ajuda aí na pregação. Receber é isso aqui, né? A pastora está ali de boa, eu venho aqui, receba este telefone. Não é essa a ideia de receber? É? Mas essa palavra lambano, ela fala de uma outra forma de você receber. Ô Fê, segura aqui, por favor. Isso aqui é o Espírito Santo. Essa palavra, ela é como se fosse, não me interprete mal, mas não é, receber o Espírito Santo não é para alguém que sabe, quem sabe, se hoje sim, se amanhã. Essa palavra, ela tem um sentido de você assumir para você, agarrar para si. A tradução é muito clara, inclusive, é se apropriar de algo sem cometer crime. Por quê? Porque é seu, mas você se apropria, está lá sim, sem cometer crime. Porque você não está se apropriando de algo que não é seu. O Espírito Santo é promessa, é seu, Ele prometeu para você. Então, digamos que o telefone é o Espírito Santo. Eu não vou ficar aqui, se Deus quiser, e talvez hoje, talvez amanhã. Não, eu venho aqui, eu tomo para mim, porque é a promessa de Deus Pai. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo. É você que busca, é você que clama, é você que chama essa presença. Se coloque de pé nesse lugar. Aleluia, aleluia. Você tem que buscar, você tem que pegar, é seu, Ele te deu. Não lhes dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo. Eu gostaria que as luzes se apagassem nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.
Feche seus olhos nesse momento. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te desejamos, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos a tua presença enchendo as nossas vidas. Nós queremos o teu Espírito, ó Pai, enchendo cada um de nós nessa noite. Eu peço, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha batizar os teus filhos. Espírito Santo, eu peço que nessa noite aqueles que já são batizados sejam renovados em tua presença. Eu peço que